Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idcast. E nesse mês de agosto, um mês comemorativo para a gente, para o Ministério da Identidade Jovem. E nada mais justo que a gente receber aqui os nossos líderes de jovens, Francisco, Patrícia, que vai estar trazendo um pouquinho da história deles, respondendo algumas das nossas perguntas. Então eu espero que você goste, que você possa acompanhar com a gente mais esse podcast. Agora eu vou passar a palavra para eles, que eles venham se apresentar para a gente. Olá, pessoal, paz do Senhor, glória a Deus, chegou a nossa vez. É um momento muito gratificante para nós, né? A gente tá junto com vocês nessa empreitada e tá aqui hoje, né? Eu sou a Patrícia, casada com o Francisco. Nós nos convertemos em 2000, no ano 2000, final de 99 para 2000, e temos a Giovana, somente a Giovana. E a nossa história com Jesus foi bem particular, né? O Francisco não seguia nada, né? Não viemos de berço evangélico, não seguia nada. E um dia eu era católica, não praticante, e sempre frequentei retiro, essas coisas. Mas só nesse, sabe assim, era pontual. Ia lá, participar do retiro e ia embora. E a minha mãe falou, olha, estou indo numa igreja, a gente já estava casado, estou indo numa igreja e vou levar foto de vocês. E a gente dava até risadinha, né? Falou, pode levar, não sei o quê, né? E através das orações, né? Sempre tem alguém intercedendo por nós. E a partir dali ela conseguiu levar toda a família. Nos levou meu pai, meu irmão. E depois, no ano seguinte, a gente se converteu. Então, assim, a trajetória nossa. Nos convertemos em 2000, só que fomos viver mesmo o evangelho alguns anos depois, né? A Giovana nasceu em 2006 e teve toda uma história, né, com Jesus. E ficamos numa igreja por um bom tempo. Nós nos convertemos na Quadrangular e depois nós fomos para a Segunda Renovada, que ficamos 13 anos lá, estando com os pastores lá. E depois nos encontramos aqui na Terceira Renovada, que agora no mês de agosto fez 6 anos que estamos aqui, né? Glória a Deus. Então, assim, temos uma parte da história da igreja aqui da Terceira Renovada e a nossa também, né? Porque foi aqui que a Giovana começou a estar mais em contato com a palavra, a gente começou a se envolver mais com a palavra. Então, assim, eu sei que tudo tem um propósito de Deus. E a gente não caiu assim aqui de paraquedas, foi à toa, não. O Senhor falou, olha, vocês vão direcionados ali, porque a gente precisa tratar vocês e vocês também poderem ajudar o reino. Tudo tem um propósito, né? Paz do Senhor, pessoal. Francisco, como a Patrícia falou, né? Eu não era praticante de nada, né? Católico de não opção, né? Mas de família portuguesa, então tradicionalmente somos católicos, né? Mas a gente se converteu, mas começar a viver realmente, foi o que a Patrícia falou, foi anos depois. A gente pode dizer que a gente começou a viver realmente o Evangelho, começar a trabalhar com o Evangelho, foi na Renovada, né? A gente pode quase afirmar que foi depois de 2006, depois do nascimento da Giovana. E passamos anos de muito aprendizado na Segunda Renovada com o pastor Zé Antônio. Deus abençoe, pastor. E depois a gente veio, né, para a Terceira Renovada, direcionados por Deus, né? A gente não somos pessoas que ficam visitando igreja, pulando de igreja em igreja, nada disso daí. A gente gosta de se firmar e congregar e viver na igreja que o Senhor nos colocou. E quando a gente chegou na igreja, já foi justamente no mês de agosto. O Identidade, do primeiro culto que a gente foi deixar a Giovana para conhecer o trabalho de jovens, né, liderados pelo Eduardo e pela Marcela, estava comemorando, era o aniversário, foi justamente no dia de aniversário de Identidade de 2 anos. Foi mesmo. Né? E a gente deixou, até eles chamaram a gente, viu, vem cá, tem um bolinho, a gente, não, né? Não vamos entrar, porque a Giovana estava chegando agora, ela podia ficar constrangida com a nossa presença. O pai e a mãe também. Então, você já pensou? Mas assim, mal sabíamos nós que depois, no ano seguinte, a gente já começou
como auxiliares deles, né, a auxiliar esse ministério que é tão precioso para Deus, que são os jovens, né? São os que são mais atacados pelo inimigo, por esse mundo hoje, né? E ficamos até o 5º ano. No 5º ano, no 5º ano do Identidade, a gente fomos colocados como líderes, né? Deus nos colocou como líderes de jovens e estamos até hoje comemorando o 8º ano, né, do Identidade, para a honra e glória do Senhor, e que esse ministério que estamos hoje como líderes prospere, continue perdurando e frutifique muito. Que graças a Deus a gente vê, né, jovens casando, jovens formando novas famílias e firmes na presença. É isso que nos dá, né, a alegria de saber que o trabalho está frutificando. Né? São os jovens crescendo, se tornando adultos, formando famílias, mas presentes na presença do Senhor. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. É muito lindo ouvir o testemunho da nossa família. Eu fico muito honrada também de poder entrevistar vocês, ver como foi essa trajetória de perto, né? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês com relação a dificuldades. Qual é a maior ou as maiores dificuldades em ser líderes de jovens? Mulheres primeiro. Vou falar para você que nunca foi assim do meu coração falar assim, desejo ser líder de jovens. Nunca foi. Nunca foi assim, olha, brotou isso daí, nossa, e tá latente. Não. E nunca almejei isso, porque eu acho muito difícil, né, lidar. Lidar com pessoas já é difícil. E com o jovem, muito mais. O jovem você tem que ter todo um cuidado. Para falar com a Giovana é de um jeito, para falar com o João do outro, para falar com o outro é outro. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Então, assim, é nesse sentido. Então, o primeiro ano a gente começou assim. Nós tivemos um aprendizado bom ao lado do Eduardo e da Marcela. Porque a gente começou a ver as dificuldades e falar, nossa, mas é desse jeito? Porque a gente almejava, pensava uma coisa, né? Falar, não, é tranquilo, de boa, né? A gente vai lá, dá a palavra. Não, se a pessoa quiser seguir, amém. Se não quiser, né? Mas não é assim, né? Você faz todo um cuidado, porque nós acabamos sendo os pais espirituais. E isso tem um peso muito forte. Às vezes, voltando para casa, fala, nossa, às vezes a gente deu um conselho, uma orientação, fala assim, nossa, será que, né, eu pesei um pouco, eu salguei um pouco? Então, nesse sentido, a gente começou a formar uma casca aí. Né? Às vezes, para falar, tinha que olhar assim, olhar o individual e não olhar o coletivo. Falar, ó, jovens, se vocês não se converterem, vai todo mundo para o inferno. Não tem como eu fazer isso. Tem que falar, o João Vitor tem que falar dessa forma, o Giovana tem que falar dessa forma, mas não foi da noite para o dia. Então, assim, nós também apanhamos um pouco, né? E estamos apanhando, estamos aprendendo ainda. Não sabemos lidar, porque a cada ano, né, entram jovens novos, graças a Deus, né, que sempre tem um ou outro tá entrando, como o Francisco falou, tem bastante gente casando, frutificando, formando família, mas estão na presença. Mas tem jovens chegando também, e com dificuldades diferentes do que a gente está acostumado a lidar. Às vezes fala assim, nossa, estou acostumado a lidar com carência. Né? Então, assim, aquele ali chegou com carência, opa, eu já sei a experiência daquela ali, eu vou tratar da mesma forma. Não, é diferente, são outros. Uma vez a gente, até comentando com o pessoal do Boas-Vindas, que é o pessoal que a gente recrutou para estar na frente, acolhendo, recepcionando, estando assim, abraçando quem está chegando na igreja, jovens. E a gente falou assim, ó, vocês estão preparados para chegar qualquer tipo de pessoa aqui? Vocês estão preparados para falar assim, vai chegar sei lá, um viciado, um homossexual? Vocês estão preparados? Todo mundo, não estamos preparados. Mas na hora que chegou, aí você olhou, todo mundo olhou um para o outro assim. Então, assim, você precisa ter essa plenitude de falar, não, opa, peraí. Né? Então, assim, cada caso é um caso, é uma dificuldade, mas a gente pede para o Senhor, para falar, olha, Senhor, nos capacita todo dia, porque ninguém nasceu pronto aqui, não. Né? Então, cada dia nós vamos aprender um pouquinho mais, né? É um ciclo, né, na verdade. É um ciclo. Que não se encerra. Quando você tem jovens que já estão preparados, já estão seguindo uma vida adulta, casando, construindo sua família, tem jovens que estão chegando, né? Cada um com a sua particularidade, com a sua dificuldade. E são experiências novas que tanto a gente como juventude, vocês principalmente como líderes, estão sempre lidando. Sim. E é uma arte, porque como a Patrícia bem colocou, cada pessoa é única. A gente não tem, Deus nos fez únicos.
E não tem uma fórmula para todo mundo. Não tem uma fórmula que eu vou usar para todos e para todos vai dar certo. Sabe? Feliz ou infelizmente, cada um a gente tenta tratar, a gente procura tratar da forma individual e particular, né? Então por isso que a Patrícia, ela senta, ela conversa com cada uma. Tem os momentos coletivos das meninas, tem os momentos coletivos com os meninos, mas normalmente, fim de culto, você vê, eu estou para um lado, a Patrícia está para o outro, conversando com um, conversando com o outro. Sabe por quê? Porque existe a necessidade, né? E hoje em dia, eu vou colocar da seguinte forma: se a gente não explicar à luz da palavra, o mundo abraça e explica do jeito dele. Então é melhor a gente explicar todas as dúvidas, sabe, as dificuldades, as oferendas que são feitas diariamente, né? A gente explicar à luz da palavra, dos banquetes, exatamente, à luz da palavra, do que a gente deixar vocês descobrirem por si. Porque a hora que vier, né, o convite, vier o manjar, vocês já sabem a resposta, se é sim ou se é não. Porque o talvez não existe. Sabe, a palavra é clara, sim, sim, não, não. O que não proceder disso é do inimigo. Sabe? Então, quer dizer, a gente não pode deixar esse tipo de dúvida pairar sobre a mente de vocês. E os jovens, eles vêm com uma ânsia para dentro da igreja. A gente brinca, né, que a gente sempre ouve, né, que a igreja é um hospital, é um pronto-socorro. Ninguém chega na igreja quando está tudo bem, né? Então, normalmente, quem chega na igreja é porque foi atropelado pelo ônibus mundo. Tá acabado, está destruído, está machucado. Só que a igreja, ela não é um hospital. A igreja, ele é um centro militar. É para recrutamento para o exército de Cristo. Então a gente vai cuidar, vai tratar, vai fortalecer, mas para quê? Para guerrear, exatamente. Porque a hora que você sai para as portas da igreja, que você volta para o convívio do seu âmbito familiar, para o seu trabalho, para a escola, você vai voltar para batalhar, você vai ser bombardeado. E você tem que estar preparado para estar batalhando por isso. E essa dificuldade ela é grande porque muitos jovens não têm essa visibilidade. Eles não conseguem enxergar que a igreja é um lugar de tratamento, sim, mas é um lugar de recrutamento, sabe? E até entender isso, às vezes é o tempo de cada um, né? É o tempo de tratamento de cada um. Cada um tem o seu tempo, porque cada um tem a sua ferida, cada um vem com o seu machucado, e o machucado e a ferida de cada um é o processo de cada um, né? Ah, na outra igreja foi rápido, mas porque você se deixou tratar rápido, né? Ah, aqui demorou mais, porque você deixou demorar mais. O tempo é de cada um, né? Então acho que a maior dificuldade hoje que a gente pode enfrentar no dia a dia é a diversidade das pessoas, como foi colocado também já, mas é também a forma que as pessoas chegam aqui na igreja, né? É como a pessoa chega e como ela se deixa tratar. Eu acho que esse é um grande desafio. Não só acolher, né? Exatamente. Não só acolher, não só cuidar. E além disso, ainda isso é só uma etapa, né? Se a gente for falar, lógico, o jovem já se estabilizou dentro da igreja, já está frequentando os cultos, já está envolvido com os outros jovens, né? Fora isso, ainda você tem as artimanhas que o mundo coloca para atrair, né? E pensando nisso, né, vocês como líderes, como vocês veem, né, a forma de engajar esses jovens e fazer com que eles frutifiquem, né, na obra do Senhor? Para o jovem, que nem esse jovem que você falou, né? Para o jovem que já está na igreja, ele começou a frequentar, ele aceitou Jesus. Nossa, tá uma belezinha. Mas ele precisa ter a constância, sabe? Então, assim, a gente sempre tá, olha, vamos fazer um devocional, que nem no início do ano eu propus lá, né? Coloquei no grupo de identidade que nós temos com os jovens, da gente fazer a leitura bíblica. Né? E eu me surpreendi porque 6 pessoas quiseram fazer a leitura bíblica. E nós estamos em agosto, estamos fazendo a leitura. Né? Glória a Deus. Às vezes o pátio está um pouquinho atrasado, mas eu chego lá. Amém, mas está fazendo. Então, assim, precisa fazer isso.
Porque ele falou assim, ninguém falando de leitura bíblica, hoje eu vou ler uma coisa, amanhã outra. Então ali ele começa a ser inconstante, ele tá assim, ele tá voando. Daqui a pouco ele tá lá embaixo. Aí daqui a pouco ele tá voando, daqui a pouco ele tá lá embaixo. Só tem serviço de catar com a mão mesmo, né? Tem que fazer isso, sabe? Então assim, a gente tem que falar, olha, vamos orar no monte? Mas eu nunca orei. Não, mas vamos orar. Nossa, ele começa a pegar gosto e o Espírito Santo ele age. A gente é o agente ativador, que eu falo pro Francisco, são as raposinhas de Sansão. Nós vamos ter que tacar fogo em vocês. Sabe assim, olha, falar, vamos fazer? Vamos. Só que quem vai agir é o Espírito Santo, não somos nós. E a gente colocou muito isso na cabeça, olha, até aqui somos nós. Então, assim, Deus nos capacita, nos dê força, nos dê entendimento, nos dê estratégia para a gente fazer até aqui. A partir daqui não é mais com nós. Então, isso nós entendemos muito bem. E a gente tem engajado, olha, vamos fazer tal coisa. Quantas coisas do identidade? Vamos acampar dentro, sabe? Vamos passar a noite acordado. Aí tem gente que fala assim pra nós, para com isso, vamos ficar acordado aqui a noite inteira. E vocês sabem como que é, sabe? A gente acaba ficando acordado porque a gente fala de coisas do reino, a gente fala, olha, eu tô sentindo isso, nossa, Deus me limpou, Deus fez algo. Esse último mesmo, nós sentimos, sabe, muito de Deus. E falar, antes de qualquer coisa, de deixar a chama do Espírito Santo, agir sobre as nossas vidas, nós precisamos se limpar. E quantos? Você faz isso todo dia? Às vezes você fala assim, olha, hoje eu nem lembrei que eu preciso tirar as cinzas. Então, muitas coisas. A gente pede muito para o Espírito Santo para poder falar assim, olha, o que nós podemos engajar o jovem? Vamos vender algo para poder pagar um retiro? Lógico, tudo dentro das possibilidades. Olha, gente, vamos fazer uma oração, vamos sair. Teve cultos, final de cultos, que a gente foi orar no monte. Todo mundo, a gente quer orar, vamos orar. Então, assim, nós temos que estar sempre prontos também para isso. Então, o que eu falo para Deus, que a gente conversa muito em casa, é o quê? Senhor, nos dê força, sabe? Nos dê vigor para isso. Porque somos jovens, glória a Deus. Somos um pouquinho mais que os jovens, né? Experientes. Mas somos jovens. E assim, temos ideias. Eu falo para vocês que assim, eu acordo de madrugada pensando nas ideias. Aí eu falo pro Francisco no outro dia, eu falei, você não sabe que eu pensei nessa madrugada. Ele fala assim, meu Deus, eu não quero nem imaginar. Eu falei, nossa, não podia fazer isso, isso, isso. Gente, ferve a minha cabeça, sabe? Então assim, mas eu sei que é Deus. O que der para fazer, eu sei que Deus vai permitir. Vai falar, não, isso aqui, beleza, isso aqui descarta. Porque a gente está se colocando, consagrando a Ele. E a gente tem que motivar, tem que falar, vamos orar? Jovem gosta de palavra, oração. Por mais que tenha muitos movimentos, tenha N coisas, que nem ontem nós comentamos no culto, né? Eu podia estar fazendo um show pirotécnico ali. O jovem ia estar prestando atenção, do que está mais assim. Só que assim, para quem eu estou fazendo? Eu estou fazendo para o homem? Não, tem que fazer para Deus. Eu estou passando a tua palavra. E qual forma que eu estou passando a tua palavra? O jovem gosta disso, sabe? Pelo congresso, é o segundo ano que nós estamos à frente com o congresso, e a igreja abraçou isso daí, glória a Deus por isso. E assim, a gente viu o engajamento, o jovem, vamos orar 3 horas da manhã? Vamos. Eu não consigo acordar todo dia. Mas eu falava assim, Francisco, vamos orar para Deus acordar eles. Nem que faça eles abrir o olho e falar, Deus, eu tô aqui. Sabe? Então, assim, são experiências e cada um vai ter essa experiência, vai passar essa experiência, vai passar para a família. Falou, eu participei de um grupo de jovens, eu não dormi a noite inteira numa campa dentro. Olha que loucura que eu fui, sabe? Eu fui num culto de jovens, eu fui num retiro. Nossa, Deus falou comigo, moveu, usou o pregador lá. São experiências. Então, assim, para movimentar, para engajar eles, é quando eles começam a ter a experiência. E a gente precisa ser esse ativador, Muito, tem que ser muito. A gente procura fazer um movimento, Assim, os movimentos mais comuns de jovens, É o tal do jogo, futebol, vôlei, basquete. A gente faz também, mas o foco, vigílias, mas o foco principal é fazer com que o jovem ele se envolva primeiro. Mas o envolvimento, ele não é suficiente. O jovem, para estar firme, ele tem que estar comprometido. Sabe? É a história do porco e da galinha. A galinha, ela é envolvida, porque ela só doa o ovo. Ela bota o ovo, numa omelete, ela está lá. No bacon, no ovos do café da manhã,
Tá garantido o ovo, ela tá envolvida, ela deu o ovo dela. Em contrapartida, para ter o bacon ali no prato também, o porquinho, ele teve que ser comprometido, porque ele deu parte do couro dele, né? E nos desgastar aos pés do Senhor é a gente ser comprometido com a palavra. Não adianta a gente estar envolvido, a gente tem que estar comprometido. E a gente tenta passar justamente essa visão. E é por isso que muitos não ficam, né? O jovem rico é um exemplo disso. Ele não quis comprometer com a obra. Ele quis, de repente, até participar, estar envolvido ali, ter o nominho dele no fundo ali, no rodapé. Entendeu? Mas quando Jesus mandou ele se comprometer, vende tudo que você tem e me segue, aí ele não quis. E é o que acontece com muitos jovens, infelizmente. A hora que você fala, viu, você está envolvido já. Amém. Agora você precisa ir mais fundo. Você precisa de mais. Aí a pessoa recua, não quer. Entendeu? A pessoa se acomoda, né? Exatamente. Fica na zona de conforto. Porque é mais fácil, é mais cômodo. Né? Para que eu vou. Eu não sou contra, tá? O comentário que eu vou fazer, não sou contra, pelo amor de Deus. Mas assim, para que eu vou ler a Bíblia se eu posso assistir o The Chosen? Tem gente que vai comentar que, pelo amor de Deus, vou assistir o quê então? Não estou falando que não pode assistir. Mas assista, sabendo o capítulo que vai ter, para você ver o que é ficção, parte de uma estruturação de uma história, e o que é bíblico. Sejam bereianos, né? Exatamente. Vai assistir a série com a Bíblia do lado. Exatamente. Tá errado? Não tá. Eu acho que não precisa chegar ao ponto. Eu acho que se você, por exemplo, você vai assistir um capítulo, tá falando sobre tal assunto, você vai na Bíblia e lê. Aí depois você volta lá e assiste o capítulo. Nada contra, gente, pelo amor de Deus, eu assisto. Só que eu acho que a gente tem que saber. Eu já vi pregação do YouTube que o cara prega em cima do The Chosen. Poxa, tá errado, gente. Absurdo. Trecho do TikTok. Trecho do TikTok. Sabe? Eu acho assim, a Bíblia, ela é a base. Sou contra livros complementares? Minha filha sabe melhor do que eu. Sou contra? Não. Pelo contrário, leiam, aperfeiçoem, sabe? Aperfeiçoem muito. A Editeca tá aí. A Editeca tá aí para isso. Vou comentar sobre isso sabe? Depois. Só que nunca abandone a Bíblia. A Bíblia tem que ser a base. Como é que você sabe que o autor que está escrevendo aquele livro sobre tal assunto não está falando besteira? Se você conhece a Escritura, você tem que conhecer a base. Sabe? O que você não pode é substituir, acrescentar, acrescente à vontade, mas substituir nunca. Sabe? E movimentar os jovens é movimentar no quê? A gente tem a Editeca, o Edcast, sabe? São ações para comprometer o jovem, mas comprometer na palavra. Precisa ter um momento de futebol? Um momento de basquete? Um momento de vôlei? Claro que tem. Sim. Né? Nós tivemos jovens que se achegaram a Cristo através desse movimento. Importante, necessário. Comunhão, um churrasco com os jovens, coisa gostosa. Uma imaginação, delícia. Só que de nada vale se não tiver a pregação da palavra junto. A gente fez um piquenique no Parque do Povo, gostoso, delícia, momento precioso. Cada um deu uma meditação no paradão, que teve vôlei, entendeu? Só que tudo isso de nada vale se não tiver alicerçado com a palavra. É isso que prende. O João, a Giovana, não estão no Identidade Jovem porque os líderes são bonitos, são legais. São bonitos. É isso que eu quero falar. Do seu Paulo aí. São bonitos, sim, genética é boa, gente. Mas assim, não é por esse motivo. Vocês se firmaram na palavra, na rocha. Porque senão a primeira dificuldade que tiver, vocês são levados. São levados, simplesmente. E quantas provas vocês já passaram? Mas estão firmes. Porque o alicerce é na palavra. O movimento é muito bom, gente. O movimento ele é necessário. Às vezes a gente faz louvorzão aqui com a gente, sabe?
sabe? Coliseu. Coliseu nós tivemos 2 almas. Uma em cada ano. Um em cada ano. Tivemos 2 almas no último ano, mas uma permaneceu na nossa igreja. E que bênção é isso? É um trabalho. Vai se batizar agora, dia 6. 7 de setembro. 7 de setembro vai ter batismo, gente. Sabe? E 2 almas vão se converter, vão estar descendo as águas. Em nome de Jesus vai aparecer mais. Amém. Mas uma delas é fruto do trabalho do Coliseu. Um louvorzão no Coliseu. Coliseu, para quem não sabe, é um local no Parque do Povo, numa praça, um parque grande que temos aqui em Lençóis. E a gente pega um local onde o pessoal usa para fumar droga, para ouvir rock, para ouvir reggae, para falar besteira, para fazer coisas erradas. E a gente usou aquele lugar, a gente consagrou por uma semana aquele lugar, indo todos os dias orar naquele lugar, para consagrar aquele lugar, clamando para que o Senhor estivesse operando naquele lugar, para uma alma, no mínimo, ser alcançada, num frio de 3 graus, que a gente foi orar, sabe, que é beira de rio, então, quer dizer, é frio mesmo, sabe? E a gente foi lá para consagrar um lugar para nós, nunca. É uma alma, né? É uma alma vale mais que o mundo inteiro, sabe? E a gente tem a honra de estar trabalhando, sabe? Como diz a palavra, não manda ele, manda a mim. Eis-nos aqui, sabe? A gente, na nossa trajetória, a gente não teve com tanta incidência, né? A Patrícia, se eu estiver esquecendo, eu acho que nós tivemos, agora nesse último congresso, nós tivemos uma revelação, e anteriormente nós tivemos uma outra revelação que até teve, né, uma dúvida, né? Mas a gente nunca foi um casal que foi revelado e falava, vocês vão ser líderes de jovens, eu vejo vocês rodeados de jovens. Nunca. Sabe? Nós fomos diáconos, de diáconos a Patrícia continua sendo diaconisa, eu sou presbítero, sabe? Mas assim, nós nunca fomos revelados. Tivemos alguém, eis que te digo, que o Senhor vai te colocar. Não, nunca. Mas o que nós tivemos sempre no nosso coração, eis-me aqui. Não manda o outro, manda a nós. A disponibilidade, exatamente. Estar disposto. Sabe? Isso é importante para a obra. Sabe? É isso que nós ensinamos, inclusive, a todos os jovens. Nós cansamos de falar isso. Não se iluda pelas palavras de alguém, mas esteja disponível, disposto e preparado para quando Deus te chamar, você estar ali, ó. Você não precisa ser um Moisés, você pode ser um Josué. O Josué é a opção. Sim. Né? Então, eu acho que é isso importante para a caminhada e fortalecimento de todo jovem para a obra de Deus. E vocês já comentaram, eu ia comentar, mas já foi comentado sobre alguns projetos de identidade, porque a identidade é muito ativo. Nós temos diversos tipos de culto, sabe? Porque jovem, é um fato que jovem gosta de movimento, mas jovem não permanece só com o movimento. Então, a gente tem projetos como esse, né, o IDcast. Nós temos o projeto da Iditeca, que já foi falado também, que é dos livros complementares, também é aberto para a nossa igreja, tudo. Nós temos cultos temáticos, culto de Dia das Mães, Dia dos Pais. Esse ano foi o primeiro ano de Dia dos Avós também, muito legal. Temos o Coliseu, que já é o segundo ano que a gente faz lá no Parque do Povo. Tem os retiros também, top, acampa dentros, que a gente acampa dentro da igreja, muito legal, sabe? Então, assim, a gente tem que estar sempre inovando e estar divulgando também esses trabalhos, sabe? Porque todo ano tem e todo ano é diferente, nunca é igual, e sempre Deus fala conosco, dá experiências novas, né? Mas a gente sabe que mesmo tendo tudo isso, mesmo a gente se esforçando, se desgastando, a gente sabe que é bíblico, né? Que existe uma apatia espiritual, né? Que não é só nos jovens, é na igreja de Cristo, né? A gente sabe que nos últimos dias iria acontecer uma apostasia muito grande. Então, a gente sabe que também afeta o jovem, a gente sabe que o jovem tem uma energia, uma força. A Bíblia fala que nós somos fortes, mas a gente sabe que o inimigo tenta
tirar essa força de nós, tenta tirar o nosso tempo, tirar o nosso vigor, tirar a nossa vontade, sabe? A nossa intensidade, e por conta da apostasia. E a pergunta que eu gostaria de fazer é como lidar com essa apostasia, com essa apatia que muitas vezes a gente sente nos cultos, nas próprias... nos próprios movimentos, né? A gente sente que o pessoal às vezes é um pouco apático. Como que a gente lida com isso, sabe? Como que vocês lidam com isso? Então, é bíblico, né? Como você já colocou, é bíblico. A gente não vai mudar isso. A gente só tem que aprender a lidar com isso. A apatia, ela não é apenas nos jovens, mas é no meio da igreja. E a apatia, ela acaba sendo uma doença. Porque a gente ouve nos movimentos, às vezes, que a gente faz a comunhão com outras igrejas, as pessoas oram buscando o avivamento. Só que o avivamento começa em mim, nela, em você, em você, em você. É individual. Nenhum incêndio, que é o avivamento que todo mundo espera, nenhum incêndio começa num fogareiro enorme, mas começa com pequenos focos que vão queimando e incendiando outros, até que todos estejam queimando. Então, nós precisamos ter essa visibilidade e entender que você quer um avivamento? Você quer um avivamento? Você quer um avivamento? Começa por você, então. Comece em você. A gente tem que parar de esperar que começa no outro. A hora que o outro queimar, eu queimo. E a gente quer avivamento? Não quer. A gente pensa que quer o avivamento, mas a gente não quer, a gente não busca, sabe? Eu não estou falando que a falha é só sua, ou é só sua, ou a falha é da igreja num todo, né? Nós precisamos estar cientes que, como está escrito em João 3,34, o Espírito ele não é dado por medida. Se o Espírito não é dado por medida, então quer dizer que nós temos a plenitude do Espírito sobre nós. Aí você fala assim, então por que eu não estou vivendo a plenitude do Espírito? Qual o motivo de eu não estar vivendo a plenitude do Espírito? Por que o Espírito Santo então não faz em mim o que ele quer? Muitas vezes é porque a gente não deixa. A gente não abre mão de quem somos. O que Jesus fala? Quem quer vir após mim, negue-se, esvazie-se de si mesmo. Tome a sua cruz, a sua, não é do outro, é a sua. E siga. Então percebe que tem duas atitudes, não são dois sentimentos, são duas atitudes antes de seguir. Né? Hoje a gente foi falar da escola bíblica e veio na minha mente a passagem de Mateus, como Mateus é chamado. Jesus estava chegando de Cafarnaum depois de ter feito um milagre com uma multidão junto com ele. Olhou para Mateus, você, vem, me segue. Ele estava trabalhando. Mateus era um cara bem de vida, Mateus era um cara que estava estabilizado, Mateus era um cara que era um publicano, mal visto, mas respeitado. Um cara de posses. E ele olha, Jesus olha para ele, é você, vem, me segue. Abandona tudo isso aí, vem comigo. Parece tão fácil, parece tão bonito. Agora imagina você hoje, você abandona todo mundo. Você abandona o teu trabalho, você abandona os teus estudos, você abandona a tua família para seguir Jesus. Difícil abrir mão. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Evangelho é renúncia. Não é fácil, não é para ser fácil para ninguém. Se não foi fácil para Jesus, o Deus que se esvaziou para virar homem, vai ser fácil para nós? Pretensão, hein? Rapaz. Sabe, teve gente que perguntou pra gente já qual que é a fórmula, o que vocês oram para chamar jovens? A gente ora por salvação. O que a gente vai orar? Senhor, lota a igreja. Não, Senhor,
traz para a gente poder trazer para o teu reino. É para salvar. Não é para juntar aí na igreja. Não é para fazer oba-oba. Sabe? Acho que tudo tem o seu tempo. Mas o tempo de hoje, eu consigo enxergar que hoje nós estamos na fase do Apocalipse, nós estamos na fase de dores. Princípio de dores. O que mais a gente vai esperar? Eu não vou complementar só o que o Francisco falou, para a gente poder, para o jovem também, né, não ficar nessa apatia espiritual, às vezes vem para o culto meio se arrastando, ele tem que olhar em nós também. Se ele vê pessoas que estão à frente, que estão liderando, que estão, olha, né, estão orando, estão jejuando, estão puxando, eu acho que ele consegue se espelhar nisso também. E a gente chega e fala, olha, limpa suas cinzas, né, vê o restinho de fogo que tem aí dentro e vamos resgatar isso. Às vezes uma conversa, né, às vezes uma oração, às vezes algo que está acontecendo, né, com eles e a gente precisa estar sempre atento a tudo isso. Mas o olhar para nós também, isso daí faz com que, fala assim, porque se você tiver líderes apáticos, né, o grupo vai ser apático. Sim. Entendeu? Se tiver líderes muito, né, não é, mas não é o caso. Mas assim, nós sempre estamos chamando, vamos fazer, nós vamos. Às vezes teve um dia lá, nós fizemos o piquenique, chegou, só tava eu e o Francisco. Falei, Francisco, se tiver, vamos comer o que tá aqui, vamos ser nós dois. Depois, falei, vai ficar nós dois aqui. Falei, nem que se for um momento só para nós dois, Deus preparou. Mas assim, depois foi chegando um, foi chegando o outro, né? E glória a Deus por isso. Então, assim, ele tem que ver isso também. Mas se ele vê que tem pessoas acima que estão apáticas, porque o pastor mesmo fala isso, né? Que tudo começa no altar. Sim. Então, é do altar para a igreja. Então, se começar de nós, a gente estarmos apáticos, os jovens serão apáticos. Se formos fervorosos e formos assim, estamos orando, estamos dobrando nossos joelhos, estamos jejuando, estamos levando para monte, estamos fazendo vigília, né? Pode ser que não vai ser todo mundo que vai aderir, mas aqueles que falam, eu quero, eu tenho fome, eu tenho sede, ele vai. E uma coisa que Deus tem ministrado muito com a gente nesses últimos tempos é que não é sobre quantidade, é qualidade. Às vezes, que nem você falou, não vai estar todo mundo ali. Não vai estar nem metade dos jovens ali. Mas vai estar quem Deus queria que estivesse ali. Vai estar ali quem realmente está sendo engajado, está sendo incendiado por esse fervor da liderança, né? Uma das coisas que eu sofri muito no início, quando nós assumimos, que eu falei para Francisco, não vai vir jovem, vai olhar e falar assim, vocês, né? Esse foi minha dúvida, algo meu. Eu falei, não vai vir ninguém mais, né? Porque eles já estavam acostumados. Poxa, eu estou acostumado com o pastor. Daqui a pouco muda, eu falo, poxa vida, né? Mas assim, você está aqui por conta de quem? Você está aqui por conta do Francisco e da Patrícia ou você está aqui por causa de Deus? Se tiver por causa de nós, você está pelo motivo errado. Então, assim, aí Deus foi tratando isso. Olha, vai vir quem tiver que vir. Eu vou mandar, eu vou trazer. Aí teve, né, um período aí agora de casais, né, o pessoal que está casando, e às vezes, gente, não é nada contra, mas assim, quer vir no culto de jovens? Amém. Mas eles têm outra vida, é outra dinâmica, é outra fase, e a gente entende isso, porque também somos um casal. Entendeu? Só que nós estamos num período da nossa vida que nós falamos assim, nós estamos fazendo a obra. Então, o nosso sábado é de Deus. O jovem casado, né, ele fala, não, o sábado eu vou fazer compra, o sábado eu vou no aniversário, O sábado eu vou descansar. o sábado eu vou descansar, eu vou sair, é um momento nosso de casal, e a gente entende isso, sabe? Só que assim, antes de eu falar e chegar e falar assim, a gente entende, teve um processo aqui dentro, sabe? Deus foi trabalhando, falou, nossa, por quê? Por que não vem mais? Será que nós fizemos alguma coisa? Será que nós falamos alguma coisa? Até pensamos em correr atrás de cada um. E alguns a gente chegou, falou, aconteceu alguma coisa? Não, Tati, é que a gente agora está numa outra fase, e amém, sabe? Que nem o Francisco falou, esses estão na igreja, permanecem, estão em outra fase, mas tem chegando outros, que a gente vai ter que fazer o quê? Chegando, tá cheio de coisas, a gente vai ter que tratar, vai ter que cuidar, olhar o individual, ajudar, no que for preciso, a nossa parte, Deus entra com a parte dele e ele vai frutificar.
e vai se renovando. Sempre é um ministério que vai se renovando, porque vai chegando gerações. Vai chegando gerações que precisam de tratamento, precisam, né, ser transformadas, né? Porque os que estão aqui hoje não vão estar aqui para sempre. Vão casar, vão ter cada um sua vida, vão frutificar, mas não vai, tipo, não vai acabar o ministério, porque eles frutificaram. Não, vai chegar outros, vai chegar uma outra leva, uma outra geração, com outros problemas, que nem vocês falaram, né? Eu acho que nós estamos numa fase de Uma interfase. numa renovação. Eu também acho. Tá? Até a gente, né, orando isso e fazendo perguntas para Deus, Deus, qual que é a dinâmica agora? E Deus tratou muito isso e trouxe para nós, o ministério está em fase de renovação, né, e precisamos ser renovados. Né? Vai chegar um momento que Deus vai falar assim, agora precisa renovar a liderança. E nós temos que estar com o coração muito desprendido, porque nós estamos fazendo a obra. A identidade não é do Francisco e da Patrícia. Nós estamos fazendo a obra. E no momento que fala assim, tá aqui, estou passando o bastão, né, para os jovens, né, para o jovem casal que vier, amém, que faça com excelência, que entregue, que consagre ao Senhor, que ame as almas, entendeu? Então, assim, isso aí a gente tem que estar todo dia, lógico, a gente se afeiçoa às pessoas, sabe, se afeiçoa, a gente, né, tem gente que vem, nossa, é muito, muito delicado, é muito amoroso com a gente acaba criando laços com os jovens, né, e Não isso vai ser desfeito por causa de ministério. não é isso, entendeu? Mas é comum, assim, conhecemos muitas pessoas, a realidade de muitas pessoas, né? E Deus falou assim, vocês têm algo que vocês vão poder ajudar nesse quesito aqui. A partir do momento que Deus falar, agora não mais, nós temos que ser obedientes. Né? Obediência, que nem você falou dos cultos aí, de Dia das Mães e dos pais, a gente quis resgatar um pouco disso, porque assim, poxa, as crianças, né, fazem uma homenagem, só que o jovem, ele cresceu, não deixou de ter pai e ter mãe. É verdade. Sabe? Então, assim, isso é uma coisa que me incomodou, né? Queremos ser homenageados também. Eu não quero trazer, eu não quero trazer meu pai, não quero trazer minha mãe. Amém, é uma opção sua. Sim. Mas quem quer trazer, poxa, honre seu pai. Às vezes tem jovens que precisavam pedir perdão. Sabe, a gente sentiu isso. Precisava pedir, uma reconciliação, precisava pedir perdão. Teve jovens que falam assim, nunca falei um eu te amo pra minha mãe. Sabe? Um pai. Né? E esse ano nós fizemos dos avós, só que assim, os nossos jovens, algumas coisas eles aderem bem. Esse tipo de coisa, eles são mais retraídos. E nós entendemos, Senhor, nos dê uma estratégia, então. Nos dê uma estratégia pra gente ir certeiro pro que Deus quer fazer. Criar uma cultura, né? Porque nunca teve. É a cultura da honra. A cultura da honra. É complicado. É difícil. Mas foi o que nós ouvimos hoje também, né? Para você poder honrar, você tem que ser obediente. Entendeu? Para eu poder honrar um pai, uma mãe, um avô, um líder, eu tenho que ser obediente. Não adianta nada eu falar assim, eu tenho honra. Você vai ter que fazer tal coisa. Eu não vou fazer nada. Entendeu? Aí é difícil, né? E assim, não é, a honra ela não está atrelada a coisas materiais. Eu honro meu líder, eu honro minha mãe, eu honro meu pai, dando presentes. Não é isso. A honra é a atitude, é a obediência. Sabe? É muito real isso. E é algo que tem se perdido ainda mais na nossa geração, né? Parece que honra é algo que ficou lá atrás, se você olhar bem, né? Hoje em dia, você falar de honra parece que é algo meio medíocre, né? Parece que é algo que, principalmente para o jovem que tá no mundo, né? Isso não existe. E eu acho que está muito atrelado à falta de obediência do jovem hoje em dia, com relação aos mais velhos, né, em si. E quanto a isso, a gente já lança a nossa próxima pergunta para vocês, né? Sobre como que é ensinar o jovem, né? A honrar não só o pai e a mãe, mas também o líder, o pastor da igreja. É difícil. Resposta curta objetiva. Não é fácil. Porque o jovem ele vem com uma cultura. Ele vem, né, com uma educação, com uma cultura. E aí você tem que olhar ele de um jeito assim. Às vezes você teve uma educação em parte de honra, a Giovana teve outra. Aí eu venho e falo algo, você fala, opa, peraí, não é isso. Quando a gente fala assim de ser pais espirituais, a gente vai ter que ensinar algumas coisas básicas. Sabe? O óbvio precisa ser dito. O que a gente fala direto nos cultos. O óbvio precisa ser dito. Tá? Então assim, poxa, tem que honrar. Se sua mãe falar pra você assim, não é pra você sair hoje, João Vitor.
porque eu senti no coração que você não vai sair hoje. Não, mas eu vou sair, eu já tinha marcado com o pessoal, eu vou sair. Não, não é para você sair hoje. Então, assim, você vai ter que ser obediente, mesmo que você vai ter que engolir seco ali, vai ter que ser obediente. Aí você vem com o líder. Falar, então, minha mãe não quer que eu saia hoje. Não, imagina, rapaz, conversa com ele lá. Entendeu? A gente vai contra, né, o que um pai tá falando. Então, assim, a gente não pode ir contra um pai. Fala, o que o seu pai falou? Né, o que a sua mãe falou? Qual foi a orientação que deram para você? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso para não poder ultrapassar algo que está acima, né? O que Deus está falando. Às vezes o jovem, ele recebeu um não de Deus. Aí ele vem pra gente. Ai, eu recebi um não, mas o que vocês acham? Você recebeu um não de Deus? É não. Acabou. Aí ele vai em Francisco, ele vai em mim, ele vai em fulano, em ciclano, até ele achar uma pessoa que fale o que ele quer ouvir. Entendeu? Talvez, tá ótimo. Aí o que ele faz? Aí ele, opa, peraí, Deus confirmou. Aí ele acaba, vai lá, quebra a cara, aí depois vem, vocês tinham razão, não sei o quê. Então, assim, onde estava a honra? Onde estava a obediência? Entendeu? Então, assim, às vezes é muito difícil, mas é o individual de novo. Tem que olhar para cada situação, o que você está trazendo para nós, né? Às vezes a situação é tão assim, cabeluda. Eu falo, não, isso aqui não é para nós, não compete a nós, né? Vamos orar? Sabe assim? E tem casos e casos. Mas assim, a gente tem que pedir para Deus, falar, Deus, me dê discernimento nas palavras. É o que a gente pede muito. Nos dê discernimento nas palavras, porque às vezes uma orientação nossa, ela faz toda a diferença na vida dele. Aí fala assim, mas foi meus jovens desculpa, foi os meus líderes que falaram para mim que era para eu mudar de emprego. Opa, peraí, mas não foi bem isso que eu falei. Qual foi o contexto? Qual foi o contexto? Entendeu? Então, a interpretação que a pessoa faz também é complicado, porque você dá o conselho esperando que a pessoa entenda exatamente o que você quis passar para ela. Que ela contou. Exato, com o contexto que ela passou, tudo. Mas, assim, às vezes a pessoa entende errado e acaba colocando os pés pelas mãos. Ou de propósito, reformula o que você quer entender. Aí vai em um querendo ouvir uma coisa, vai em outro. Até chegar. E o legal é que toda a liderança da nossa igreja pensa, assim, vou falar, da mesma forma. E nem pergunta para um pai e para uma mãe. O pai e a mãe dão uma direção. Aí não gostou, vai perguntar para o líder. O líder dá uma direção baseado no que o pai e a mãe falou. Aí, não contente, a pessoa vai no pastor, às vezes. Aí o pastor fala o quê? O que os seus líderes te aconselharam? Eu ia falar. O que os líderes aconselharam? Falaram isso. Então é isso que você tem que fazer, acabou. Porque às vezes eles pulam nós. Aí eles vão direto no pastor. Amém. Pastor, vamos pegar a autoridade espiritual nossa. Vamos lá. Então, pastor, estou passando por tal coisa. A primeira coisa que o pastor fala, já passou isso para os seus líderes? Então eu não falei com eles. Então você vai lá falar para ver o que eles vão falar, depois a gente conversa. Às vezes é disso que evidencia a falta de honra, né? Sim. E às vezes não que o jovem faça isso por querer. É a falta da cultura. É a cultura dele. E outra. E nesse sentido, vou falar, isso aí eu posso falar de boca cheia de nós. Nós somos muito acessíveis. Sim. Se você falar assim, preciso falar com você hoje, no final do culto, não tem ninguém para conversar, vamos conversar. Hoje, segunda-feira, depois do trabalho, você pode me atender rapidinho? Não, vem aqui. De segunda a sexta, de sábado, domingo, às vezes depois de uma EBD, a gente tá na igreja, posso falar com você rapidinho? Sempre são muito acessíveis. Somente assim, em momento assim, olha, tô trabalhando, agora não posso. Né? Num compromisso familiar. Gente, tô num compromisso familiar, tô dormindo, não vi meu celular. Nesse caso, mas nos outros casos, a gente sempre, sabe, Francisco foi sempre muito pronto com os meninos, eu muito pronto com as meninas, às vezes jovens casais vão conversar com a gente tá sempre pronto. Olha, vamos ouvir, né, para poder orientar. Então, nesse sentido, se ele falar assim, eles não quiseram falar comigo, estão mentindo. E vamos falar um pouquinho também a questão da honra. Eu acho muito interessante, muito importante os cultos que a gente tem, sabe? Do Dia das Mães, Dia dos Pais, até o Dia dos Avós. Porque é voltado, né, para cada evento, mas também tem uma palavra pro jovem, sabe? E é uma forma de inserir
a cultura da honra na nossa igreja, sabe? Eu Sim. acho muito importante, tipo, acho que deveria continuar tendo, sabe? Na verdade, assim, nós estamos numa sociedade que, infelizmente, não valoriza a honra. É uma sociedade que no ônibus tem que ter lugar para idoso, tem que ter lugar para grávida, entendeu? Porque se não tiver, a pessoa não tem a sensibilidade de levantar para o outro sentar, entendeu? Verdade. A gente vê um deficiente entrando, deficiente às vezes de muleta, coisa do gênero, você entendeu? Não é aquele que é cadeirante e a pessoa não tem a sensibilidade de dar o lugar dela para a pessoa sentar. Essa é a sociedade que nós vivemos. E essa sociedade que entra dentro da igreja quer mudar o evangelho, entendeu? Para ser como lá fora. E aqui dentro nós vemos um Jesus que saiu do trono de glória para vir lavar os pés dos discípulos. Um Deus que veio na terra não para ser servido, mas para servir. Vem na contramão de tudo. Né? E nós temos ele como exemplo, como referência, sabe? E a honra que ele ensina, nós temos que tentar imitar ao máximo. Aí eu falo, se a gente não consegue dar honra nem para o pai e para a mãe, como é que a gente pode querer dar honra para outras pessoas? Tem uma questão, nem ontem aconteceu no culto, vou contar algo, abrir um parênteses aqui. Veio uma mulher um pouco mais velha, né, não tão jovem, veio no culto e ela sentou mais separada e não tinha meninas jovens para sentar com ela. E eu sentei na mesma fileira para não falar assim, vou sentar do lado, mas eu não ia permanecer muito tempo porque eu ia levar a palavra. E com muito cuidado, assim, com muito, vamos colocar assim, é um cuidado mesmo, muito zelo, né? O Luan foi lá e levou um copo d'água para ela. Então eu acredito assim, a mulher é a primeira vez que ela veio no culto de jovens. E assim, nossa, poxa, um rapaz mais novo veio e trouxe água para mim, né? O pessoal veio, me cumprimentou, fui lá, fiz uma oração por ela. Acredito sim que ela se sentiu acolhida, né? E se sentiu honrado, né? Apesar de ser um pouco mais velho, e se sentiu honrado. E eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer, sabe? Que nem a gente tem que honrar dentro de casa, começa tudo dentro de casa, o nosso primeiro ministério, mas assim, aqui também. Que nem tem alguém mais velho no próprio domingo, não só no culto de jovens, né? No próprio domingo, às vezes tem um pessoal lá que tá em pé, mais velho, poxa, não custa nada, sabe? Oh, senta aqui, não tem problema nenhum. Ai, mas e vocês? Não tem problema nenhum. Né? No congresso, nós tiramos todos os jovens que estavam sentados lá na frente, porque a gente se surpreendeu, glória a Deus, a quantidade de pessoas, porque tinham pessoas lá fora, visitantes, pessoas mais velhas, em pé. Né? Arrancamos todos os jovens lá, os jovens ficam em pé, sentamos nas cadeirinhas do lado e não tem problema por isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que são pequenas ações, sabe, no dia a dia. É um copo d'água, é um por favor, um obrigado, sabe? Você precisa de alguma coisa, você precisa de sei lá, uma oração. Às vezes, posso te dar um abraço? A pessoa vai ficar meio assim. Ó, tem gente que não gosta de abraço. Posso fazer uma oração? Então, assim, é ter esse cuidado. E os jovens, glória a Deus pelos jovens nossos aqui, né? São diferenciados. Vou falar desse jeito. São diferenciados. Porque a gente fala, olha, vamos fazer tal coisa, sempre tá orando, sempre tá junto. Nesse sentido, é muito bom. E se eles perceberem, vocês perceberem, né, alguma coisa, pô, vou lá, eu senti de orar por tal pessoa. Posso ir orar? Teve jovem que chegou em mim no meio do culto e falou, eu senti de orar pela Giovana, eu posso lá orar? Vai. Se você sentiu vontade de orar, é de Deus. Que ninguém sente vontade de orar, eu quero orar. Não. Né? A carne da gente pede ao contrário. Então, assim, sentiu de orar? Vá orar. Que estejam sensíveis mesmo ao Espírito Santo para poder fazer isso daí. Isso é honra. Amém. Vai ser obediente ao que Deus está falando. E não que a gente sim, falar assim, jovens, vocês precisam estar orando pelos outros. A gente vai falar alguma coisa, vai orientar. Mas quando vem pelo Espírito, a honra é muito maior. Amém. E mudando um pouco o aspecto, falando um pouco de distrações, de barreiras, né? Foi falado da apatia, que acredito que seja uma barreira espiritual para atrapalhar o relacionamento do jovem com Jesus. E para vocês, além da apatia, quais são as maiores distrações, as maiores barreiras entre o jovem e Jesus nessa geração e como nós podemos derrubar, como nós podemos impedir que essas distrações, que essas barreiras
impeça um jovem? Fazer corazinho? Celular. Não, gente, é uma realidade. O celular, ele é um objeto que foi implantado num período que ninguém imaginava de ter um objeto que pudesse andar com você e você pudesse receber ligações onde você estiver. Você tinha que convencer na época as pessoas a comprar um celular. Vai ser útil para você. Você tinha que falar um monte de benefícios que a pessoa não conseguia enxergar. Hoje, Objeto de desejo. exatamente, hoje é o contrário. Hoje as pessoas enxergam o celular mais do que até um documento. A gente brincou outro dia. Você está indo para o trabalho, você esqueceu o seu crachá. Eu vou ter que chegar na empresa e pegar o provisório. Esqueceu o celular, dá meia volta e vamos pegar, porque eu não posso ficar sem. É um absurdo. Sabe, a nossa dependência do celular. O celular é uma das distrações, sim, das grandes. Porque junto com o celular, não é o aparelho em si. Hoje, o celular ele é internet, ele é inteligência artificial, ele é TV, ele é rádio, ele é podcast, ele é podcast, ele é documento, ele é acesso ao banco, ele é um pagamento online e também serve para fazer ligação. Muitas pessoas até esquecem que ele também faz ligação. É a sua Bíblia. Que gente a Bíblia. Pela Você Bíblia entendeu? física. Então, hoje, o celular ele se torna uma distração por tudo que ele pode se tornar na mão de um jovem e de um adulto. O foco aqui é o jovem, mas é o adulto também, sabe? É a pessoa que usa o celular como videogame, é a pessoa que usa o celular para estudar, é a pessoa que usa o celular como forma de estudo. Vou ouvir uma aula de inglês, vou praticar Duolingo, que hoje está na febre, sabe? Os jovens da nossa igreja fazem muitos Duolingo. Então, e não é errado, gente, não está errado. Então, e não está errado. Não está errado de forma alguma. Mas não está errado, gente. Só que nós temos que tomar cuidado para que não se torne uma distração que te afaste de Deus. Eu vejo muito jovem que com o celular na mão acha o versículo em segundos. Mas se pegar a Bíblia na mão, roubaram o livro da Bíblia dele. Não acha, mas nem por decreto. Se a Bíblia não tiver índice, ele não acha o livro. Roubaram a Abacuque. Entendeu? Tem gente que não sabe nem folhear, né? Não sabe nem encontrar os livros. Irmãos, livros de Amós. Tem esse livro? Não. Entendeu? Sofonias. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 151. Roubaram só ele, né? Porque o cara não lembra que acabou no 150. Mas por quê? Porque não folheia. É importante folhear a Bíblia. O livro, a necessidade maior dele é você ter familiaridade. E o aplicativo ele te traz praticidade e não intimidade com ele. Entendeu? Nas Bíblias de aplicativo, nós temos a possibilidade de fazer anotações, isso e aquilo. Só quem olha? Quem que olha? Ninguém olha. Na Bíblia, você fez um rascunho ali, você anotou, fez uma flecha e marcou aqui. Você está folheando, você foi orar. Olha, numa pregação eu lembro disso daqui. Aquilo vem à sua memória, o Senhor volta a falar no seu coração. Sabe? O aplicativo ele se torna uma coisa mais fria. Sim. Sabe? E isso é uma distração. Isso é uma distração. Teve uma vez num outro retiro que foi falado, você que tem o costume de ter um aplicativo na mesma posição da tela, que já vai até automático, puxa, clica, coloca a Bíblia online ali. Só que eu vou falar diferente, para de usar o celular, para de depender do celular. Tem gente que pira, quando você vai no retiro, no nosso retiro a gente sabe, o pessoal já sabe, entrou no retiro, celular desligado na minha mão.
Só vai devolver Só- depois que acabar o retiro. Teve gente que não quis participar porque tinha que deixar o celular. Exatamente. E isso é um absurdo. Uns que até escondem o celular, né? Tem dois. Pois é, tem dois. É. Sabe? Mas assim, você acha que está enganando a nós, meros comedores de arroz e feijão, como diz o nosso pastor? Nada está oculto aos olhos do Senhor. Tá perdendo a experiência também, né? Tá perdendo a oportunidade. De Sabe? ter ali uma experiência. Nós estamos há 3 semanas do nosso retiro. Uhul. Mais um retiro. Sabe? Dá um glória a Deus aí. Dá um grito aí de casa. Sabe? Estamos com expectativas a 1000. Sabe? A nossa cabeça ferve. Sabe? São só 3 dias. A gente fala assim, só 3? Só 3. Porque a quantidade de coisa que a gente tem em mente para fazer, falta tempo. Sabe? Mas a gente vai fazer o que Deus permitir fazer, o que Ele quer tratar com cada um. Sabe? E é um momento, como a palavra fala, é retiro. Você vai se retirar desse mundo para entrar no mundo de intimidade com Deus. O intuito do retiro é esse. Ah, mas eu não estou com dinheiro porque eu vou fazer tal coisa, eu tenho planejado fazer tal coisa, eu vou participar de tal evento, eu não tenho dinheiro para isso. É prioridade. Entendeu? É prioridade. Sabe? Ah, o retiro está caro. Ou está barato. Sabe? Eu acho assim, nós precisamos priorizar. A gente prioriza tanta coisa. A gente prioriza a compra de um celular, a gente prioriza a compra de uma roupa, a compra de um sapato, a compra de um tênis. Sabe? Respeito. Cada um tem a sua prioridade, tem o seu gosto. Sabe? Eu não pago nunca 800, R$ 1.000 num tênis, de jeito nenhum. Se eu comprar um tênis desse aí, eu não vou colocar numa vitrine, vou andar no chão sujo. Não, vai sujar, vai estragar 800 conto, não. Entendeu? Vou comprar um celular de 5, 10 mil reais. Poxa, cada um é cada um. Só que daí na hora que você fala de um retiro, tá caro. Sabe? E eu acho assim, é polêmico, sabe por que é polêmico? Porque a gente está falando de distrações. Aí você fala, mas o que tem a ver preço de um retiro com você está se distraindo com outras coisas que normalmente não é do reino? Além de estamos muito ocupados, né? Exatamente. Senhor, passa depois, agora não dá. Além de celular, que você está batendo aqui em cima, também concordo. Uma das coisas que eu vejo como distração é as amizades. As amizades que não são da igreja. Tá? Então, assim, eu tenho amigos que não são da igreja. Aí, nesse sábado, né, geralmente só de sábado, eu tenho um aniversário do amigo que não é da igreja. Aí eu vou. Aí no outro sábado, nós vamos fazer um rolê com os amigos que não são da igreja. Aí no outro sábado, então assim, acaba te afastando de Deus. Isso é uma distração. Então assim, tenham amigos, né? Nós temos que ter um círculo de amigos e trazer esses amigos para Jesus. Mas também tem amigos que professam a mesma fé. Para poder, olha, acabou um culto? Vamos tomar um açaí? Acabou um culto? Vamos fazer alguma coisa aqui na igreja? Acabou o culto? Vamos para um monte? Entendeu? Vamos para um monte, que nem já foi feito. Então, assim, quando você tem amizades fora, você não consegue se firmar, fazer raiz aqui, ter raiz. Você é uma planta que você fica só, sabe, ali em cima, mas você não consegue se enraizar mesmo ali, sabe, ter força. Na hora que vinha a adversidade, né, as outras distrações, e você fala assim, não, eu permaneço aqui porque eu quero. Não, né? Qualquer convite diferente, você acaba indo. Então, assim, a gente tem amizades com pessoas no mundo, né? Isso é fato. Mas, assim, olha, vem pro culto, eu vou pro aniversário lá, mas vou fazer uma contrapartida. Eu vou no aniversário, mas você vai ter que vir no culto. Ah, mas eu não vou no culto, não sei o quê. Isso aconteceu agora esses dias. Ó, vem no culto que eu vou lá no chá de bebê, no chá de cozinha, que aconteceu aí com uma jovem. E a pessoa trouxe. E glória a Deus, tomara que fique. Já veio no congresso, já veio no culto.
Entendeu? Então, assim, a gente tem que perceber isso daí. Ó, isso daqui tá me tirando da presença. Tudo que te tira da presença são distrações. Não é de Deus. Saiba ser, saiba saber quem você é e saiba saber ser influenciador e não influenciado. Você tem que ser termostato e não termômetro. Você tem que mudar. A palavra de Deus nos fala para sermos sal, primeiro. Sal. O sal é para ser o quê? Diferente. Chamar a atenção. Entendeu? E não é para ser aparecido. Chamar a atenção sendo diferente. Né? O sal, a palavra fala que ela não passa desapercebido. Passa? Não. Você passa desapercebido isso com sal? De jeito nenhum. A falta dele você percebe e o excesso dele você percebe. Só que a palavra fala que para que sermos luz, nós temos que ser sal primeiro. Sal e luz. E não luz e sal. Tem muito crente vagalume que quer ser luz onde está, mas não quer ser diferente. Não quer ser a onda contra a maré. Não quer, sabe? Não sou contra. Não somos contra amizades do mundo. Tem muita gente que acha isso. Vocês falam isso aí porque vocês não gostam que a gente tenha amizade com o pessoal do mundo. Não, pelo contrário. São essas pessoas precisam de nós. Precisam de alguém que seja sal, mostre como é ser diferente e seja o guia da luz para trazer para o caminho do Senhor. São almas. Exatamente. Não somos contra de jeito nenhum. Só que você não pode ser influenciado por essas pessoas. Entendeu? São situações distintas. Você ir numa festa de uma pessoa, amigo seu, né, uma festa de aniversário, uma festa no mundo mesmo. Você foi convidado. Ela te convida para ir para o mundo, mas você não convida para vir para a igreja? Como assim? Algo tá errado aí. Algo de errado não está certo. Exatamente. Sabe? Por quê? Porque se a pessoa te convida e você vai, e você convida, a pessoa não vem, acho que está na hora de você começar a mudar um pouco o conceito. Não é cortar a pessoa, mas você pare de ir também. Exatamente. Mas você não vem mais não, porque eu convido você também não vem. Uma mão lava a outra, né? E saber também quais ambientes que você vai frequentar. Exatamente. Tudo é lícito, mas nem tudo Me convém. Quais são os ambientes? Se for para convidar você para uma festa, sei lá, né, que é uma festa mundana, algo muito pesado, olha, me perdoa. Né? Gosto muito da sua amizade, né? Temos amizades, às vezes, de infância, isso, aquilo, pais que se conhecem, mas isso não convém para a minha vida. Né? E o Espírito Santo ele vai fazendo isso já. Né? Isso aí já vai sendo da pessoa já. Vai sendo colocado. Se você chegar num ambiente que não é para você, o Espírito Santo te incomoda e você vai embora. Você não fica. Até porque você se conhece, né? Então, se você sabe que você vai num lugar onde você vai se perder, você vai acabar pecando, então lá não é o seu lugar. Você tem que saber isso. O Espírito Santo grita. Sim, com certeza. Eu vou contar só uma vez que a própria Giovana, ela foi num aniversário de uma amiga, ela era muito pequena na época, tudo criança. E ela não ia muito em festa porque ela não gostava de ir. Daí ela resolveu ir nessa festa. Não, a gente ficou até feliz, porque falava, vai, né, participa. Foi o tempo de a gente deixar ela na casa da pessoa, a gente ia sair para comer. A gente estava no outro projeto, ela ligou para gente, vai, vem buscar. Aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, só que esse ambiente não é para mim. A gente não precisou falar para ela. Ela foi incomodada. Uma música, né? Você vai numa festa no mundo, você vai ouvir o quê? Você vai ouvir louvor? Você vai ouvir uma música que te edifica? Não vai ouvir funk, que não edifica ninguém. Vai ouvir sofrência, que o nome já está falando para que serve. É para fazer você sofrer. E a pessoa ouve e acha legal. Chora, se emociona. Mas aí a questão, emociona, mexe com as emoções. E o que faz a emoção? A emoção passa. A emoção muda. Entendeu? Então, infelizmente, uma grande distração não são as amizades apenas, né? Mas
você se deixar ser influenciado por essas amizades e não influenciar essas amizades como Cristo nos chama a ser, e de pregar o Evangelho a toda criatura, inclusive para esse seu amigo. Se você gosta tanto desse amigo, você não quer ver ele na eternidade? Sim. Que raio de amor é esse? Você só quer ter amizade aqui. E eu falo por experiência própria, de assim, com o passar dos anos, o pessoal foi percebendo que eu não gosto desse tipo de evento, né? Não participava muito, pararam de me chamar. Então, a minha adolescência para a juventude, tipo agora, assim, no meu ensino médio que eu tive, ninguém me chamava para nada, assim, nada. E tinha, acho que teve uma festa que eu fui convidada e eu falei, vou ir lá para fazer uma social, né? Só porque, assim, ninguém nunca chama, né? E isso às vezes o jovem passa por isso por ser cristão. Na verdade, o jovem passa por isso. Desafiado, É desafiado, passa por isso por ser cristão. Ou você é chamado para tudo, só para o inimigo te afrontar de alguma forma, ou você não é chamado mais para nada e você é ignorado totalmente, sabe? Mexe com as relações. São os dois extremos, né? E eu passei pela situação de não ser chamada e eu ficava muito chateada, me sentia assim, nossa, é o preço que é pago. A gente paga um preço de assim, eu sigo Jesus, então isso não me convém mais. Isso não é mais para mim. Só que ao mesmo tempo, humanamente falando, dói. É difícil. Você olhar todo mundo sendo chamado, todos os seus amigos sendo chamados, e só você que não foi nem convidado, sabe? E fui nesse aniversário, nessa festa, mas também não consegui ficar. Fui por educação, sendo muito sincera. Falando aqui, fui por educação, pela pessoa que me chamou, que, sabe, é uma forma de honrar também a pessoa que me chamou, ter ido lá, parabenizado, só que fui embora. Porque não é ambiente. E a pessoa sabia que não era ambiente para mim, mas me convidou também por educação, sabe? Então, ser cristão jovem, muitas vezes é você passar por isso. É você passar por situações que as pessoas vão te chamar uma vez na vida por educação. Às vezes ela nem queria que você fosse, mas está te chamando por educação. Ou você vai passar por situações assim, todo mundo te chama, mas só para te afrontar, só para tentar fazer você cair, só para tipo assim, bebe, não vai dar nada. Faz isso, não vai dar nada. Sabe? Sendo que assim, seu pastor não tá aqui, sua mãe não tá aqui, seu líder não tá aqui, ninguém tá vendo, fica aqui, morre aqui, sabe? E não, sabe? Ou é de um jeito ou é de outro. Então, é difícil. É difícil. Eu me batizei com 12 anos. E desde os 12 anos eu tentei, assim, deixar de lado aquilo que não convém. Mas é difícil. É um desafio. Quanto mais jovem você se decide, mais preço você paga. Mas também, ao mesmo tempo, você, entre aspas, garante sua vida eterna. Você tem o verdadeiro tesouro na sua vida e depois de um tempo, com a maturidade, isso, aquilo, você percebe que, realmente, eu não perdi o meu tempo indo para festa, não perdi meu tempo, não gastei meu tempo com pessoas que só iam atrasar minha vida, não perdi meu tempo com essas coisas que iam passar de qualquer forma. Você evitou feridas, Exato. marcas na sua vida. Quantos jovens menores de 18 anos que têm feridas emocionais, sabe, gravíssimas, feridas emocionais que assim um adulto teria. Os jovens de menos de 18 anos tendo feridas sérias, passando por problemas sérios, problemas com álcool, com droga, com relacionamento, sabe? A parte sexual é muito sério, muito sério. E é essa geração aí que está vindo e que Jesus quer tratar, porque Jesus ama todas as gerações que foram, que estão e que virão. Você vê, né, qual que é o desafio, né? Um jovem, um líder. Às vezes pega um jovem assim, que vem todo arrebentado, vem todo machucado, vem cheio de feridas, mas ele não chega já expondo. Aí a gente vai conhecendo, vai vendo as atitudes, né? Vai descascando ele. Então, assim, tem todo um trabalhar, né? É de Deus mesmo, né? Quando Deus dá essa paciência, esse discernimento, não é fácil. Por isso que eu falei, é difícil.
Bom, acho que a gente Amém, finalizou, mas antes eu quero fazer uma última pergunta que me surgiu aqui agora, e acho que é mais uma opinião pessoal de vocês enquanto líderes. Eu falo isso pensando, comparando cara, com outros líderes de jovens que eu tive em outra denominação, né? E que eu vi que vocês trazem isso de uma forma bem tranquila e que a gente não consegue perceber a necessidade até que a gente tenha contato com isso, né? O que vocês acham de líderes que não tratam de questões mais pessoais dentro da igreja com os jovens, né? Porque acho que muitas das vezes algumas denominações tratam isso como tabu, né? Se a gente vai falar sobre sexualidade ou sobre questão financeira mesmo, algo mais simples, que o jovem ele precisa saber, ele precisa aprender isso de uma forma correta, de uma forma cristã, porque se ele não ouve dentro da igreja, ele vai ouvir no mundo, né? Inclusive, nós temos um culto que se chama Papo Jovem, também muito bom, que a gente trata desses assuntos, né? Precisa ser dito. Se a gente não trouxer alguns assuntos para falar com vocês, jovens, o mundo vai falar. E vai falar que nem vocês falam, o mundo vai abraçar com as pernas. Entendeu? Então, assim, se a gente não trouxer a luz da palavra, olha, se você fizer isso daqui, é errado, isso aqui é pecado, isso aqui é iniquidade, você está fazendo coisa errada, você tem que se converter, você tem que largar o pecado, você tem que renunciar, tem que ser dito. Às vezes você fala assim, nossa, mas só foi uma passada de mão, sabe? Gente, é pecado, sabe? Não tenha vergonha, sabe? Então, assim, a gente precisa falar, como eu falei desde o início, somos pais espirituais. Então, assim, da mesma forma que a gente fala com a nossa filha, e tem que chegar e tem que falar, nós vamos falar também. Mas a pessoa começar a enrolar muito, então não abre aí, porque ali tem coisas que a gente não sabe. Pode ser que às vezes a gente vai dar uma orientação, mas a gente não sabe do todo. Aí a pessoa só vem, os alunos só vêm e conta o genérico. Aí você fala assim, gente, eu falo com vocês assim, que a gente tá achando que a gente tem cara de tonto, né? Tem mais coisa, a gente sabe que tem mais coisa, mas às vezes ele não fala assim, eu tenho vergonha. Mas a gente fala assim, se você fez tal coisa, é isso aqui. Se você fez tal coisa, agora se você fez isso aqui, aí ele se sente mais na liberdade de poder falar. E quando os líderes, não estou criticando nenhum, porque assim, a gente conhece alguns, mas cada um tem vou colocar assim, né? Ele tem uma forma de direcionamento, às vezes até da igreja, né? A característica da pessoa. Às vezes não toca assim em certos assuntos, que nem a parte sexual. Não toca assim nesse assunto. Não, esse tipo de assunto não tem que falar. Um líder de jovem não tem que falar com o jovem. E às vezes são as questões que eles têm mais dúvida. Sabe? Mas se eu fizer algo antes, gente, é pecado. Vai desembrulhar o presente antes. Sabe? Então, assim, tem que falar de uma forma, assim, não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de perguntar. Tenha vergonha se você fizer algo depois, aí você vai ficar com vergonha. Entendeu? Então, assim, a gente deixa eles bem abertos, assim, à vontade para poder falar mesmo. E falando sobre esses assuntos. Falando sobre sexo, falando sobre vícios. Sabe, olha, tive vontade de experimentar tal coisa. Misericórdia. Sabe, se isso passou pela sua cabeça, vamos repreender. Vamos lá agora. Sim, né? Sim, às vezes, olha, ofereceram algo para mim. Mas, na hora eu senti, não, então, amém. Né? Se isso acontecer de novo, você tem que colocar o seu posicionamento. É o que a gente cansa de falar nos cursos. Se posicione, jovem. Se você se posicionar que você é de Deus, é de Cristo, que eu optei por decidir por Cristo, sabe? Esse tipo de coisa vai ficar mais fácil. Mas se eu estou na corda bamba, em cima do muro, vai ser fácil, né? Como vocês comentou aqui, os manjares que foram aparecer, acho que hoje não tem probleminha de eu dar, né? Eu pegar um cigarro, ou eu pegar uma bebida, ou eu sair com várias mulheres, com vários rapazes. Não tem problema nenhum, depois é só ir lá me lavar, me limpar. Deus é misericordioso, mas, né, olha as feridas que você vai acarretar. E Deus não é tonto, sabe? O jovem pensa que, mas eu vou domingo na igreja e pronto. Não, sabe? Deus não é tonto, gente. Acho que pode barganhar. Não. Sabe? Então, assim, que nem assim, você pode até fazer uma contrapartida com Deus. Olha, Deus, eu estou vindo na tua casa, eu estou almejando um serviço melhor, eu estou aqui, eu quero fazer 3 dias de campanha entre eu e Deus, sabe? E nesse tipo de coisa, sim. Mas esse tipo de, olha, não, Deus, eu já estou vindo aqui, já vem, deixa o meu pecado ficou para trás. Já está lá no mar de esquecimento. Não é bem assim. Né? Tem que ter arrependimento de verdade. É um critério.
né? O arrependimento, a mansidão e a fé. Né? Então você tem que ser, né? Você tem que estar pautado nesse tipo de coisa. Olha, eu não consigo chegar até Deus se eu não me arrepender, se eu não renunciar, se eu não me converter. Assim, a palavra fala claramente: fugir da aparência do mal. É simples. O que é tentador para você, você tem que fugir. Porque a tentação, ela só te leva para longe de Deus. A aprovação não. A aprovação é de outro. A aprovação você tem que ser perseverante, tem que encarar de frente, você não pode ter medo. Amém. Porque ela traz crescimento, traz experiências. Mas a tentação, ela vem para te arrastar para longe da presença de Deus. Então, falar sobre sexualização, homossexualização, sabe? Você falar sobre vícios, e vício não é só drogas. Vício é qualquer tipo de vício. O vício, eu não aguento passar uma refeição sem a coquinha. O que é isso? Idolatria. É vício. É vício. Meu Deus! Sabe? Isso. Ele fala, mano, aí você vai entrar num ponto que, pelo amor de Deus, sim, boa. Glutonaria. A glutonaria. Sabe? A pessoa está triste, está chateada, vai lá desconta no chocolate. A pessoa está triste, está chateada, vai lá no bolo. Por que ela não está triste, chateada, que ela não dobra o joelho? Pois é. Quem que é seu refúgio? Aí pegou. Entendeu? Mas pegou. Essa questão. E é isso Vai pra que academia. nós tentamos tratar nas conversas. Sabe? Porque a gente conversa no grupo como um todo, meninos e meninas. Aí quando a gente vê que é um assunto que necessita de mais profundidade, a Patrícia leva as meninas, eu trago os meninos. E aí a gente trata a individualidade. Porque quando a gente percebe que aquele está machucado, aquele outro está machucado, sabe? E aí a percepção e a abertura que cada um dá. Sabe? Tem muitas pessoas que se fecham. E é como eu falei, podem estar falando, a gente tem que ir tratando. Os jovens são como cebolas. Camadas e camadas. E a primeira camada é mais dura de sair. É a casca. Depois é mais fácil. Sabe? Mas a pessoa tem que querer desabafar, querer tratar para querer ser curado. Deus cura. Sabe? Só que nós precisamos querer a cura. E querer a cura não significa que eu vou receber a cura hoje, né? Cortei o dedo, estou lá fazendo meu curativo, tratando, colocando antisséptico, né? Isso aqui. Aí depois eu vou mexer com o papo de novo, vou mexer com a tesoura de novo, vou me machucar de novo. O que adianta você vir se tratar na igreja no sábado, no domingo, e voltar falando do pecado depois da semana? Nada. Não adiantou nada. Já tá rolando. Sabe? A palavra ela é muito dura com relação a isso. A palavra que Deus fala é muito dura, que é voltar ao vômito. É o cachorro que come o próprio vômito, ele volta ao vômito. É o que acontece quando você fala que se arrepende do pecado, está tratando ele igual. Você está voltando a comer o próprio vômito. Olha a comparação que é feita. Sabe? E são assuntos fáceis. Terríveis. Tem cada pessoa que tem cada experiência. Você fala, rapaz, tem isso? E cada jeito de pensar também é diferente. Mas por quê? Porque cada um vem de um centro familiar, de uma realidade própria, distinta. Sabe? E aqui em Lençóis nós estamos passando por um momento que está tendo muitas pessoas de diversas partes do Brasil. Então vem pessoas com culturas muito distintas. O que na região deles é muito comum, e a diferença do comum e do normal, para a gente não é normal. E comum e normal, qual que é a diferença? Comum é o que acontece muitas vezes. E o normal é o normal que está na Bíblia. Vou dar um exemplo. O homossexualismo é normal? É comum.
É comum. Hoje é comum. Mas o normal é relação homem e mulher, que da Bíblia. É da nossa natureza. Isso é normal. E não estou criticando. Eu estou só expondo. Sabe? Vai ter gente que não concorda? Amém. Da mesma forma que eu respeito, a gente precisa ser respeitado. Sabe? Os direitos são iguais para todos. Eu não vou atacar ninguém que tem uma ideia diferente da minha, uma fé diferente da minha. Mas eu não posso abrir mão da minha fé e do meu modo de entender para agradar os outros. E isso está errado. Porque infringe o meu direito. Exato. Né? As pessoas, elas têm princípios. Exatamente. Cada um tem seu princípio. E Isso eu tô você tentar falando- impor o seu princípio sobre a A pessoa. gente está falando do homossexualismo, mas vale para religião, vale para política. Sim. Sabe? Eu acho assim, tudo tem que ser respeitado. E respeito não significa que eu vou concordar com tudo. O respeito significa que você tem a sua opinião, também. Vou ficar horrorizado, né? É um direito que Vou todos ficar têm. horrorizado. É um direito que todos têm. A gente pode olhar para a religião muçulmana, por exemplo, e ficar horrorizado com algumas atitudes. Com algumas atitudes em tribos da África. Mas isso não significa que eu tenho que discriminar. Eu tenho que amar a cruz. Jesus veio nessa terra para andar no meio dos pecadores. Ele veio pelos judeus, mas ele andou no meio dos pecadores. Glória a Deus por isso, senão a gente não estaria aqui. Verdade. Né? E quem somos nós para falar, ó, você vai para o inferno, ou você vai para o céu, eu vou para o céu, você não vai? Quem somos nós para fazer isso? Eu acho que o evangelho, o cristão, ele já foi muito taxado por muitos anos por pessoas que agiram dessa forma. Condenaram antes mesmo de tentar buscar a pessoa para o reino. Fizeram o papel que Jesus terá, que é o papel de juiz. Você vai para o céu, você vai para o inferno. A pessoa está decidindo isso antes. Eu acho que a nossa posição é estar nos acolhendo. É amor. Amor, exatamente. Eu acho que a palavra-chave é isso. Não é que todo mundo fala Deus é amor? Sim, Deus é amor, só que continua. Não para por aí não, Deus é justiça também. Sabe? Então, nós temos que continuar o trabalho, continuar pregando o Evangelho, porque Deus é tão justo e tão amoroso que Ele falou que Ele só vai voltar na hora que todo mundo ouvir quem é Cristo. Amém. Glória a Deus. Conclusão, é uma jornada, né? Ser líder de jovens é uma jornada Desafio. desafiadora, cheia de dificuldade, cheia de distração, às vezes apatia, mas se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. Foi falado hoje isso na EBD também, que se a gente tiver Jesus no propósito que é dado na missão que Ele nos dá, nós temos tudo. Estamos alicerçados nele, a gente somos apenas ramos. Cheias de experiência também. Cheia de experiência, verdade. E vocês pensaram em algum momento que vocês iam ficar sem mimo? Aqui, o mimo pra vocês. Tava esperando por esse momento. Lindinhos. E Nossa, tem teu versículo atrás. e queremos agradecer também você que nos assistiu até aqui. Você foi muito edificado, eu creio. E aguarde os próximos episódios. Aguarde que nós temos muito mais para fazer. Amém? Aí eu só queria, né, só para encerrar aqui, falar assim, né, para o jovem que está chegando, ou o jovem que está conosco, que enquanto estivermos aqui, né, aproveite o máximo que tem de nós. Amém. Olhe o melhor de nós. Nós somos cheios de defeitos, cheios. Mas assim, o que o Francisco e a Patrícia têm de melhor, tem de bom, então eu vou aproveitar. Tá? Amém. É isso que eu vou aproveitar, é isso que eu vou me espelhar, é isso que eu vou extrair para a minha vida e vou seguir a minha caminhada com Jesus. Olhe o melhor dos seus líderes, não assim, às vezes, nossa, de novo você ia falar, nossa, de novo, Chico, lá vem o Chico falar as coisas, sabe? Não olhe assim os nossos defeitos, né? Olhe o melhor. Né? Porque se a gente olhar o defeito de todo mundo, ninguém vai ter algo de bom. Né? Eu consigo olhar assim, ó, o que a Giovana e o João têm de melhor. Né? Então, assim, eu quero o melhor deles, né? Para eu poder aprender também.
e que os jovens consigam ver isso daí, né? Olhar para nós e falar assim, eu quero extrair o melhor deles, para eu poder ter uma caminhada cristã, o que o Senhor quer para a minha vida. Né? Amém. Que os jovens consigam ver isso. Né? Amém. Amém. Glória a Vamos Deus. agradecer, né? Porque nós estamos falando demais, né? Agradeço. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a vocês dois, né, Amém. João e Amém. Giovana, pela disposição, ter aceitado, né, esse desafio. Né, a gente idealizou esse trabalho, mas a gente precisava de pessoas jovens para dar andamento. Porque o Francisco e a Patrícia têm as ideias, mas não somos nós que tem que aparecer. Quem tem que aparecer são os jovens. Né? Porque jovem gosta de jovem. Né? E Ovelha chamou ovelha. Ovelha chama ovelha, isso é fato. Esse trabalho eu creio que vai dar muito fruto aí. Sabe? Eu acho que pessoas vão ser alcançadas através desse trabalho. E a gente está iniciando com o conhecimento dos ministérios da nossa igreja, para depois a gente chegar para os picantes, né, as polêmicas. Vamos ter muitos ainda, sabe? Amém. E eu creio que esse trabalho ele vai começar com a nossa liderança, mas eu creio que ela vai frutificar muito ainda em outras lideranças, em futuros, com outras pessoas à frente, sabe? Porque o principal é a gente deixar o legado. Né? O legado que a gente vai deixar é o que vai ser a marca principal e é o que Cristo fez. Né? Nós temos que ter esse exemplo, nós temos que sempre citar isso. O legado de Cristo, que deixou naquela cruz, é o legado que nós estamos tentando deixar através de um podcast de jovens com assuntos concernentes ao reino, mas para jovens e para qualquer idade. Porque você que tem menos de 100 anos de idade, você é jovem, sabe? E agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Agradeço a Deus pelo empenho que vocês têm, pelo cuidado que vocês têm. Agradeço a Deus pela tua vida que está assistindo também. E que Deus continue abençoando vocês, a nós. Amém. E que o reino seja colocado aqui conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Yes. Yes. Glória a Deus. Tchau, gente. Te espero no próximo, hein? Yes, das jovens, 19 horas. Uhul.